pessoal, aqui Gisele, oceanógrafa da Aquaplan. A Aquaplan é a empresa de consultoria ambiental que foi contratada pela SCPAR Porto de Imbituba para fazer o programa de educação ambiental. Mas hoje nós vamos falar especificamente do projeto Costa Butiá. Quem não conhece o nosso projeto ainda, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente, curte lá nossas fotinhos para conhecer essa iniciativa. Então, o Costa Butiá começou alguns anos atrás, é uma iniciativa recente, quando nós começamos a fazer uma pesquisa na cidade e identificamos o artesanato feito com a palha do butiá, com a folha do butiá, como um patrimônio cultural imaterial. Então, as pessoas mais antigas que moram em Imbituba e na região, elas tinham o hábito de confeccionar um chapéu feito com a folha dessa planta, só que esse hábito ele estava assim praticamente extinto, praticamente em vias de esquecimento total. E quando nós começamos o projeto, nós encontramos uma pessoa, só uma pessoa, moradora de Imbituba, que ainda sabia fazer o processo do começo ao fim. E aí começamos um processo de resgate dessa tradição cultural, dessa sabedoria tradicional, para que mais pessoas voltassem a fazer o chapéu, aprendessem, e que a gente não deixasse morrer essa parte importante da cultura, da história de Imbituba. Também agregar valor aos produtos. Quem não conhece os produtos, dá uma olhadinha lá no Instagram. O pessoal criou chinelos, cintos, chapéus, uma série de outros produtos. Criamos uma marca para agregar valor e através do uso sustentável dessa espécie, a gente pode também contribuir para a preservação dessa espécie. Que quando a gente usa a espécie como uma atividade econômica, consequentemente vão ter mais pessoas preocupadas com o cultivo, preocupadas com a espécie, porque ela traz um retorno econômico. Nós vamos oferecer essas aulas online, essas aulas digitais, para você começar do zero. E nesse curso, nós vamos ter uma parceria com o pessoal do projeto Natal com Butiá. Esse projeto foi aprovado pelo Procult em 2019 e eles confeccionaram um presépio em tamanho natural, que foi exposto na cidade. Esse presépio feito também com uma palha do butiá. Então, fiquem conosco, assistam às aulas para vocês começarem desde do zero a usar essa folha e transformar essa folha em peças belíssimas. A primeira coisa que a gente tem que identificar e conhecer é essa espécie. Então essa aqui, Butiá catarinensis, é uma espécie de palmeira que não cresce muito. A gente pode chamar ela também de butiá da praia, butiá anão, porque ela chega aí no máximo a 5 metros de altura, só que é raro a gente encontrar uma de 5 metros de altura. A maioria das que a gente encontra tem aí 1,5 metro, 2 metros de altura. Então esse é o Butiá catarinensis. E ela é uma espécie endêmica. O que significa isso? Espécie endêmica é quando ela tem uma área de distribuição muito restrita. Ela só ocorre de Garuva, no litoral norte de Santa Catarina, até Cidreira, no litoral do Rio Grande do Sul. Se a gente for para outras regiões do Brasil, da América, nós vamos encontrar outras espécies de butiá. Mas o Butiá catarinensis só nessa faixa do litoral que eu mostrei para vocês. E essa espécie está na lista das ameaçadas de extinção, porque ela já tem essa área de distribuição muito restrita e também porque ela ocorre em regiões de litoral, de beira de praia, onde tem esse solo arenoso, solo de restinga, e essa região é uma região muito visada para construções de casa, para urbanização, então ela acaba competindo por espaço com outras atividades econômicas. E na região de Imbituba também são frequentes as queimadas nos butiazais. A palmeira é o butiazeiro, ou butiá. E, além disso, tem também os ecossistemas dos butiazais. Os ecossistemas, então, é um ambiente onde os butiazeiros se distribuem de uma forma predominante, eles crescem assim aglomerados, um ao lado do outro. Tem outras espécies associadas, a espécie de restinga, mas quem predomina são os butiás. E sempre também nesse solo arenoso. E os butiazais, eles são
cada vez eles são raros, só acontece no sul do Brasil e também estão aí nesse processo de declínio das populações por conta dessa competição que existe nesse território com outras atividades econômicas. A palmeira, ela produz um fruto chamado butiá. Esse fruto é redondo, ele pode ser amarelo, vermelho, laranjadinho. E ela começa a produzir os seus primeiros frutos quando tem 6 anos de idade, de 6 a 15 anos de idade. Então demora, né? E quando esse fruto, depois que os animais se alimentam, né, que ele cai no chão, ele germina para nascer uma nova arvorezinha. Só que isso demora muito tempo. Depois que a semente cai no chão, ela pode demorar de 1 a 2 anos para começar a germinar. E esse é um dos fatores que auxilia nesse processo da árvore estar aí ameaçada de extinção. Só que tem um pessoal no Rio Grande do Sul que descobriu como quebrar a dormência dessa semente. Eles conseguiram, através das pesquisas lá, quebrar a dormência da semente e ela germina em 10 dias. Mas isso aí nós vamos explicar num próximo vídeo, que técnica é essa, como fazer isso. E como é difícil produzir as mudas dessa espécie, hoje em dia eu não conheço, não sei se existe, acredito que não, aqui em Santa Catarina, uma fazenda, um lugar onde as pessoas cultivem essa espécie para explorar ela economicamente. O que acontece hoje em dia? As pessoas vão lá no butiazal, vão no butiazeiro, extraem as frutas para vender a polpa, para vender o suco, para vender o picolé, mas a gente não cultiva essa espécie, porque a gente tem dificuldade em produzir elas. Então, quem sabe, ao longo dos próximos anos, a gente consiga mudar esse cenário e fazer esse cultivo sustentável da espécie, não apenas extrair, mas cultivá-la também. Butiazal é assim, ó. Por todos os lados que você olha, você só vê butiazeiro. E isso é um butiazal. Em ecossistema onde o solo é arenoso e você encontra outras espécies específicas desse ecossistema, espécies herbáceas, espécies de restinga, de dunas, espécies bem típicas desse ecossistema de solo arenoso. Isso é um butiazal, ó. Para onde você olha, você só encontra a mesma espécie. Como que nós devemos coletar a folha da árvore sem prejudicar a árvore? Nós vamos seguir algumas regras de boas práticas que foram publicadas pela Embrapa, do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o que nós queremos com esse projeto é preservar a espécie, fazer com que as pessoas cultivem ela e não prejudicar a árvore. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que a árvore não pode ser uma árvore muito pequena, que seria uma árvore bebê, e nem uma árvore muito grande, muito idosa, porque são fases da vida que ela está mais frágil. Então, como que você sabe, né? Escolhe pela altura, aí uma árvore que tenha 1,5 m, 2 metros de altura, já você pode fazer a poda das folhas para usar no seu artesanato. Outra coisa que você deve observar, a árvore não pode estar em período reprodutivo. Então, se ela tiver com flores ou frutos, também não coleta folha dessa palmeira, procura outra. A folha tem que ser uma folha que tenha no mínimo 80 centímetros de comprimento, entre 80 centímetros e 1,20 m. E tem que ser uma folha assim bem verdinha, tipo essa daqui, ó. Ela está recebendo bastante sol, então ela não tem nenhuma mancha, ela não tem nenhuma marca de predação de animais. Ela tá uma folha bonita, né? Ela tem até um aspecto assim esbranquiçado, porque ela está recebendo bastante sol, então ela fica mais bonita. Além disso, a gente também não pode arrancar todas as folhas da árvore ao mesmo tempo e deixar a árvore pelada, né? Porque a gente vai acabar prejudicando a árvore. Então corta só algumas folhas. E as meninas, as mulheres de Imbituba e região que fazem isso há muitos anos, que aprenderam isso através das gerações, né? Dos seus pais, com seus avós, elas nos falaram que se você fizer uma poda correta da planta, as próximas folhas que virão, elas virão ainda mais bonitas, porque a árvore vai receber mais sol e é isso que a folha precisa para ela ficar bem bonita.
Então vamos seguir as regrinhas de boas práticas para garantir o sucesso da planta e para garantir também o sucesso do nosso artesanato. Então eu usei uma faca, cortei a folha aqui, nessa região, e agora eu vou botar ela para secar no sol. Eu abro ela aqui em cima, ó, é uma folha composta, e eu divido ela aqui na nervura central. Para ela secar melhor, você deve dividir ela assim. Dividir ela ao meio, em duas metades iguais. Só ir puxando, ela vai se dividindo. E aí você coloca lá no seu terreno, no sol, né? Assim, deixa ela lá secando. Não pode pegar nenhum tipo de umidade, nem sereno. De noite, então, você tira do sol, se chover também você tira. Nos dias mais quentes de verão, uns 2, 3 dias ela já está seca. Agora no inverno tem que ficar lá no sol uns 7 dias, você vai percebendo, até ela ficar com a coloração assim bem marrom. Quando ela tiver com a coloração marrom, você vai destacar esses folíolos, você vai puxar eles aqui, destacar os folíolos e vai guardar só esses folíolos aqui. Esse aqui que você vai transformar na sua palha. Essa nervura central, nós ainda não descobrimos nenhum produto para fazer com ela. Então fica aí o desafio, quem conseguir usar em algum produto aí, quem conseguir inventar alguma coisa, depois nos conta. Depois que a sua palha estiver seca, você destaca ela, tira ela aqui da nervura central. Se por acaso ela estiver seca demais, você pode enrolar ela numa folha de bananeira e deixar ali por umas 3 a 4 horas. A umidade da folha da bananeira vai passar para a palha e vai deixar ela mais macia. Ó, aqui tá a folha seca já. Esse é o aspecto que ela fica, ó. Então, depois que ela tá seca, a gente destaca ela ali da nervura central da folha, amarra assim, né? Fica mais fácil de guardar. E essa aqui já é a folha amaciada, né? Aqui ela já fez aquele processo de estalar, aí se transforma na palha. E é isso que nós vamos mostrar agora para vocês, como fazer para amaciar essa palha, transformar essa folha seca numa palha.